horário, vamos iniciar. Eu queria começar dando alguns informes, né, aqueles informes que... queria iniciar dando alguns informes, né, um pouco falando um pouco a respeito do curso, né, os módulos, como a gente falou também no módulo anterior, né, eles estão sendo gravados. Para quem não conseguiu acompanhar durante o dia do módulo, né, você pode acompanhar também pelo YouTube. Vou colocar aqui o link dos módulos que já foram gravados no chat, para quem não acompanhou, para quem quiser acompanhar, possa ver. A gente já está com... Esse é o terceiro módulo, né? O módulo 1 e o módulo 2 já estão disponíveis também na íntegra, para quem quiser acompanhar. Lembrando que esse é um curso organizado pelo Ocorre Diário, né? A gente montou aí uma estratégia chamando de Círculo de Saberes, pensar e agir em comunidade, né? Em sociedade, no intuito de estar compartilhando aí saberes populares, né? Saberes historicamente subalternizados, né? Por conta dos processos que foram colonização e tudo mais que a gente já vem discutindo, né? Esse é o nosso segundo curso, é um curso que ele não tem fins lucrativos, né? Então, a gente não cobra para quem está querendo participar, mas também por conta do Ocorre ser um coletivo também de comunicação, de certa forma a gente precisa um curso, né, para poder custear aí as nossas ações. A gente abre a possibilidade aí para quem quiser colaborar e fazer uma contribuição solidária, fiquem à vontade também. A gente disponibiliza uma conta, né, para quem quiser e quem puder, na verdade, né, fazer essa colaboração solidária para que a gente continue aí tocando essas ações, né, e cada vez tentando melhorar mais a qualidade que a gente vem tocando, né. Eu vou dividir essa mediação de hoje com o companheiro Vicente, já está ali, disse que para dar para a gente. Boa noite, Olá, Vicente. boa noite. Boa noite, queridos. Tudo bem? Estamos aqui nessa mediação. Amigo, do informe logo agora ou você vai dar mais algum informe? Pode ser, pode ser. Pode ser. Eu acho que depois eu repito novamente, porque eu acho importante a gente acompanhar essa ideia legislativa que eu queria falar aqui. Eu vou até colocar o link no chat, mas depois também eu vou colocar lá no nosso grupo, tá, gente? Que é uma ideia legislativa, o que é uma ideia legislativa? É uma ideia para que os deputados tenham que receber lá no Congresso uma proposta para eles decidir se vão elaborar ou não um projeto de lei, né? E é uma lei a respeito da proibição de programas policiais em horário nobre, né? Na parte da manhã, da tarde e da noite, porque viola alguns princípios, né? Alguns princípios constitucionais, inclusive, esses programas policiais. Viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque é o horário que tem criança e adolescente assistindo, o horário que geralmente esses programas passam. Viola o princípio da inocência, né? Das pessoas que geralmente são expostas, sem fazer seu direito de imagem violado nesses programas, geralmente. E, além do mais, são programas que estimulam a cultura punitivista, né? Que a gente sabe muito bem que no nosso país essa cultura punitivista ela tem fortes bases na estrutura racista, né? Que visa encarcerar pessoas pretas, periféricas, com ruído. Tá melhor, gente? Melhorou um pouco? Será que é o fone? Vou tirar aqui um pouco. Mas eu vou colocar aqui o link, aí vocês podem acompanhar um pouco mais sobre do que se trata essa ideia legislativa, tá? Melhorou, né? Acho que era o fone. Vou ficar sem fone um pouco, deixar o fone pra... E aí vocês podem acompanhar, né? Eu acho super importante a gente ficar atento a essas iniciativas, né? Nas quais a gente tem o poder, né? Que essa democracia em ameaça, cheia de restrições, nos permite de atuar minimamente, né? Então, é importante a gente
tentar, né, fazer a nossa parte. E aí eu vou colocar o link aqui, qualquer dúvida sobre essa ideia legislativa, a gente pode ir conversando, né? É importante a gente entender que isso não se trata de uma espécie de censura, de controle, mas sim uma espécie de cuidado com o nosso direito à comunicação que perpassa uma série de violações, dentre elas esses programas policiais que são extremamente nocivos, né? E eu vou deixar o link aqui e podemos continuar. Beijos. Obrigado pelo informe, amigo. Estou aqui e vou ajudar na mediação das nossas dúvidas. Beijos. Massa, amigo. Então vamos lá, a gente vai iniciar agora com o momento, como a gente sempre inicia, né, os nossos módulos, com o momento de sensibilização, e aí eu queria chamar a companheira Sarinha Santos para fazer o momento inicial aí. Oi, buenas noches, salve. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Tá ótimo. Então, gente, eu queria convidar hoje para o nosso momento de sensibilização e presença, que a gente ficasse em pé, quem estiver em casa, se sentir à vontade, quiser, que fique em pé, vai ser bem rapidinho. Vocês me veem em pé? É só um momento para a gente se trazer para o agora, né, para o aqui, para a gente estar conectado, a gente está via internet, é virtual, mas é necessário que a gente tente conectar para que essa comunicação realmente seja ponte, seja interação, né? E aí, quem quiser pode fechar os olhos, mas eu queria que nesse momento a gente sentisse bem os pés no chão, na terra, que a gente conseguisse alinhar bem a coluna para essa energia passar bem, né, por todos os percursos corporais, que a gente não fique nem assim muito para trás e nem assim muito para frente, os ombros para cima, para trás e para baixo, e assim abre o peito, tem assim uma coluna reta, uma coluna disposta, presente. Vamos fazer de novo, só para relaxar os ombros. Ombros para cima, para trás e para baixo, e relaxa. Pode mexer um pouquinho aí o pescoço. Aí eu vou deixar as mãos aqui, ó, ao lado, os braços ao lado do corpo e as palmas das mãos voltadas para frente, como se você tivesse, assim, diante de algo, né, que é importante, que você vai honrar agora. Aí inspira profundamente, expira pela boca. Inspira novamente. Expira. E agora sente como é que está o seu corpo agora, se está diferente de quando a gente começou. Então, eu queria convidar agora que a gente pensasse nessa comunicação que vem pela terra, né, que vem pelos nossos pés e vai subindo até o topo da cabeça, e que vai voltando aos poucos, num percurso contrário, voltando para a terra, para se realimentar, e voltando novamente para o topo da cabeça, num contínuo cíclico, circular, permitindo que a gente consiga ser comunicação afeto nesse momento. Eu vou pedir para a gente inspirar, trazendo o ar, erguendo as mãos lá em cima, e volta as mãos aqui na frente. Vamos fazer isso 7 vezes nesse momento que a gente inspirar. Vamos trazer para a nossa mente as cores dos nossos grupos, né? A cor preta, marrom, amarelo, verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, assim como os seus valores da coerência, da celebração da diversidade, a alegria, a ternura. Inspira, expira, vai trazendo onde é que você está sentindo essas cores. Essas cores estão afetando o pé, está afetando a barriga, está afetando o coração.
Inspira por onde é que essa cor está agindo, é na garganta, é na testa, é na cabeça. E uma última vez, inspira grande, ergue as mãos lá em cima. Expira, relaxa. Tem aqui agora 1 minuto para sentir o que foi que modificou no seu corpo. Honrar o presente, honrar o momento da conexão, honrar a comunicação que une e traz para perto, e que partilha, que compartilha. Assim, eu dou as boas-vindas ao nosso companheiro Erisvan Guajajara, que vai estar conosco hoje, e também dou as boas-vindas a todas as energias que nesse momento se complementam. Obrigada, Luana. Obrigado, Sara, mais uma vez, fortalecendo aí a gente para iniciar essa roda, mais esse círculo, né? Agora a gente vai para um momento de partilha, né, dos grupos. Aí eu acho que eu vi agora esse bate-papo com os grupos. Pode ser, Vicente? Oi, amigo, pode ser sim. Eu acho que a comissão estava selecionando, acho que estão me ouvindo bem? Eu coloquei o fone de novo. Não sei se está com ruídos. Tá ok, né? Ok, amigo. Que bom. Então, gente, dos grupos lá, eu acho que 3 grupos, né? É uma quantidade legal para a gente não estourar muito tempo, para falar um pouco sobre a atividade que o nosso colega Vinícius, nosso camaradinha, propôs no nosso último encontro, aquela atividade para a gente fazer uma releitura a partir do poema do Brecht, né, do Operário. Ai, sempre esqueço o título desse poema. Mas ele é bem famoso. Então eu queria chamar os grupos para compartilhar essa releitura desse poema a partir das nossas perspectivas, né? Acho que o grupo preto que vai começar. Oi? Pergunta de um operário letrado. Isso, pergunta de um operário letrado, o poema. E aí, quais grupos vão querer compartilhar com a gente hoje? O grupo preto é compartilhado com o coletivo. O grupo preto, né? Massa. Então pode falar aí, eu vou mutar meu microfone, tá? Obrigado, grupo preto. Oi, Sara? Quando a gente fala das cores, a gente lembra também os valores. Eu acho que o preto era coerência, né? Porque esses valores também nos Eu acho que era paciência também, né? O Paciência preto. revolucionária. Paciência revolucionária, isso mesmo. Depois eu vou deixar a Áurea falar um pouco mais sobre a cor e sobre a releitura lá do poema. Boa noite, aqui é a Ana. Porque a gente vai precisar fazer uma apresentaçãozinha dos slides, das fotos, e também de um som, um fundo musical, enquanto todos falam, entendeu? Pronto, podem compartilhar aí na tela, gente. Aí quem for a sala, deixar eu apresentar aqui os slides. Viu? Beleza, Ana, pode compartilhar. Tá aparecendo a tela aí, tá? Ainda não. Aparecendo mais preto. Agora sumiu total. Eu não estou sabendo não apresentar, não está dando certo aqui no meu não. Apresentar as fotos. Será que alguém da comissão consegue apresentar? Se você colocar no grupo, acho que alguém da nossa comissão, ou a Sara ou o Luan, eu não consigo. Pronto, eu vou colocar lá no grupo, aí vocês colocam na ordem lá, viu?
Tá Pronto. bom, vamos Posso tentar. compartilhar também? Pode, Luanzinho? Maravilhoso. Posso. Obrigado, porque o meu computador não compartilha também, não sei por quê. Obrigado, amiga. Obrigado, Áurea. Só uma sugestão, se tiver outro grupo para apresentar, poderia já ir adiantando. Verdade. Se não tiver, a gente fica com esse grupo e bola uma forma para que os outros apresentem depois, em outra ocasião. Tuda, vamos. E aí, Brasil? Quem se coloca? Estamos aí. A Alana já está postando as fotos no nosso grupo. Mas aí a gente vê, né? É rápido. É rápido aqui, viu? Não vai se demorar, não. Tá, não, tá tranquilo, fica à vontade. Eu vou deixar tudo na ordem, tudo na ordem. Tá ótimo, tô vendo umas imagens lá no grupo. Acho que já alguém consegue compartilhar. As imagens do Aldro e da Frei Serafim, parece. Interessante, já estou curioso. Alana, são essas ou tem mais? Que aí eu já posso ir compartilhando aqui, se tiver. Não, é porque tem que compartilhar no momento das falas, senão não dá certo. Ah, São tá. 4 falas, mas é rápido, não vai demorar, não. Ok. Viu? Tudo bem, é bom que a gente exercita a característica da cor, da paciência revolucionária. Não, faz parte do exercício. Tá tranquilo, fica tranquilo, viu? Prontinho, é nessa ordem que está aí. Eu vou fazer a fala primeiro aqui, depois a Indy vai fazer a fala dela, aí vocês vão postando as fotos de acordo. Depois, as 2 primeiras fotos da igreja, na minha fala, e as 3 primeiras fotos da igreja, na minha fala e na da Indy. Viu? Da porta também. Aí depois, as 2 da reforma é na fala do JC, do Johnny. E depois a das hortas é na fala do Leonardo, tá bom? Não sei se deu para pegar, mas é isso. Perfeito, já vou compartilhar aqui, então. O improviso da coisa, gente, é isso mesmo. Vai dar certo. Igreja, Vamos. vamos lá, vamos iniciar, tá? Igreja São Benedito. Quem construiu a igreja do Santo Negro? Na faixa, os dizeres são: Frei Serafim construiu, vamos reconstruir. Mas não foi o suor dos negros escravos? Não foi o suor dos excluídos da alta sociedade? Silenciados, histórias apagadas. Foi Frei Serafim que entalhou as fotos? Não foi Sebastião Mendes? Mas em Teresina, nada leva o seu nome. Quem foi Sebastião Mendes? Silenciado, história apagada. Alana, amiga. Eu vou continuar, então. Esse silêncio diz muito. Peraí, só um minuto. A Igreja do Santo Negro, levantada pelos negros, para os negros. Esse silêncio diz muito. Agora o Dione vai falar um pouco sobre a reforma. No final do século XVIII, Teresina tinha 2 grandes templos católicos, e nenhum deles os negros podiam entrar, ou eram bem-vindos. Assim surgiu a Igreja de São Benedito, erguida por mãos negras, que durante 11 anos levantaram recursos para construí-la.
Hoje, eu me vejo dentro do projeto que reforma a igreja. Eu faço parte da equipe que compõe esse projeto de reforma, levantando recursos para isso. As portas que hoje estão deterioradas, que já foram violentadas, quebradas e arrombadas, têm sido restauradas também por uma mão negra, por mãos negras. Hoje, o único restaurador do Estado capaz de fazer esse trabalho é o seu Dico. Quem conhece o seu Dico? Mas ele guardou esse saber, talvez atravessou gerações, e só ele detém hoje esse saber capaz de trazer de volta essas portas que são vindos bem tombados pelo infame Estado. Esse é o território que habita a Igreja de São Benedito. Ela surgiu também como um ato de rebeldia, porque ela interrompe o traço original de construção da cidade, que previa uma avenida que ia de uma ponta a outra das margens dos dois rios, de uma margem a outra dos dois rios. E ela é cravada no meio desse projeto, interrompendo esse desenho. Esse é o nosso território Teresina. Camaradas do Exército, os ingleses, americanos e franceses. Amigos, agora o Leonardo vai falar um pouco sobre a Orca do Dirceu. Leonardo? Leonardo? Eu acho que Leonardo não está presente. Então, em outro momento, a gente coloca a produção dele no grupo. Apresentado mesmo, então foi isso, a Igreja de São Benedito. Ótimo, ótima reflexão, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma questão? A internacional foi ótima, né? Eu adorei essa trilha sonora. Acho que a Sara... Nossa luta final, uma terra sem anos, ainda Muito legal, adoro esse espírito de coletividade. E deu para refletir bastante, né? Quem são as pessoas que constroem, né, as coisas na sociedade. E que elas têm que se unir internacionalmente, né? Trabalhadores do mundo unidos. É isso, gente. O Grupo Marrom fez um poema que a Ana Carolina está falando. Mas no momento não tem como ler. Se não der para ler agora, envio no grupo. Pode ser sim, Ana. Muito que bom. Né? Então vamos lá, Panzinho, para você apresentar o maravilhoso do Erisvan, que já está aqui com a gente, para ele começar a nos encantar com os seus saberes. Tá, vamos lá, gente. Só um instante, deixa eu me organizar aqui. Vamos lá. Agradecer aí o pessoal do grupo, né? A gente está tentando organizar ainda essa dinâmica. A ideia é que em cada módulo a gente consiga que os grupos partilhem um pouco dessas tarefinhas, né? Dessas atividades que a gente vai tentando desenvolver para colocar na prática, tá trabalhando aqui no curso, né? Lembrando que não é obrigatório, né? E nem as atividades são obrigatórias, mas é mais uma forma da gente também colocar na prática essa comunicação comunitária que a gente está tentando construir, né? E compartilhar aqui com vocês. Bom, iniciando oficialmente agora o nosso módulo 3, né, estratégias de uso e engajamento nas redes sociais e a experiência da mídia índia. Quem vai facilitar esse espaço para a gente, né, o companheiro Erisvan Guajajara. Erisvan é da aldeia Lagoa Quieta, né, terra indígena Arariboia, no Maranhão, um dos fundadores da mídia índia. Erisvan é jornalista e atua no fortalecimento da comunicação como ferramenta de luta na visibilidade dos povos indígenas, é ativista do movimento indígena, coordenador de comunicação da rede de
indígena, a região da Abipe e Coiabe. Erisvan também tem importante contribuição no debate LGBTQI+, e também levando esse debate aí para os territórios indígenas, né? Erisvan, agradeço demais estar podendo disponibilizar um pouco aí do teu tempo para compartilhar com a gente, né, um pouco desses saberes que vocês vêm construindo aí também na coletividade, né, junto com as comunidades, os territórios indígenas aí do Brasil inteiro, né. Seja bem-vindo, fica à vontade, né, como já tinha te falado, o teu tempo aí inicial é de 30 minutos para compartilhar um pouco dessa experiência com a gente, depois a gente abre para a roda, para um debate, para o pessoal, enfim, colocar suas questões, suas perguntas. Boa noite, bem-vindo. Então, gente, boa noite a todos, né, quero agradecer ao Luan por esse convite, né, Luan aí que é um parceiro da época da faculdade, já participamos de vários atos e movimentos na época da faculdade junto, e uma frase que eu trago comigo desde a época da Enecos, né, que a luta é como um círculo, pode começar em qualquer ponto e não termina nunca. E essa frase eu carrego muito ela comigo e sempre falo nos espaços que eu ando, nos espaços indígenas, nos espaços não indígenas também, mas eu sempre estou levando essa frase porque ela sempre me inspirou, né, para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, né, que é estar aqui ocupando esse espaço da comunicação. Eu sou Erisvan Guajajara, sou da terra indígena Araribóia, né, sou um dos fundadores da rede Mídia Índia, atuo no fortalecimento também ali de comunicação da Rede Índia, que é uma rede de juventude indígena, e atuo também na assessoria da COIAB e da APIB. Para quem não sabe, a COIAB é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, e a PIB é a articulação dos povos indígenas do Brasil, né? E a gente está aqui hoje, gente, ocupando esse espaço, para nós é de grande importância, porque é um espaço que por muito tempo foi nos negado, é um espaço que nós não tínhamos acesso, né? Que nós não tínhamos acesso à internet para poder estar falando a nossa própria história, né? E a Mídia Índia, ela veio com esse intuito, né? Com esse objetivo. A nossa rede, ela surgiu em 2015, né? A princípio, a Mídia Índia, ela era uma rede, né, local, só da terra indígena Araribóia, né? A gente fez uma parceria com o Coletivo 105, que é um coletivo de Brasília, e assim que eu me formei em jornalismo, eu senti essa necessidade de como eu poderia dar um retorno, né, para a minha comunidade. E, na ocasião, fizemos esse projeto e fizemos em parceria com a PIB e com o Coletivo 105, né, que ajudou a gente na formação. E aí a gente capacitou 12 jovens Guajajara, né, da terra indígena Araribóia, de aldeias diferentes. Capacitamos 12 jovens Guajajaras em 3 etapas. Né, uma etapa foi na aldeia, a outra etapa foi em Imperatriz e a última final foi em Brasília, né? Essas etapas foram cursos e oficinas ensinando como que a gente pode usar a comunicação como ferramenta de luta, como que nós indígenas podemos mostrar que nós podemos ser protagonistas da nossa própria história, né? Por muito tempo, pessoas falaram por nós, por muito tempo nós éramos tutelados por outras pessoas, e a gente hoje mostra esse protagonismo nosso, que nós podemos estar ocupando esse espaço da comunicação, contando a nossa história como ela realmente deve ser contada, né? Sem estereotipos, sem inventário, a gente conta a nossa realidade hoje, que a gente vive nas nossas bases. No Brasil, nós somos 305 povos, falamos mais de 274 línguas, e cada povo tem sua especificidade, a sua cultura e o seu costume. É preciso respeitar e entender também o lado do outro povo, antes da gente poder dar uma notícia ou veicular uma notícia. A gente apura muito a veracidade da informação. Daí, em 2015, quando a gente fez todo esse trabalho de comunicação dentro da nossa aldeia, né, dentro da nossa terra, acabou, né, o curso, o curso se chamava Coisa de Índio, Alma Brasileira, o nome do projeto, né? Foi esse o projeto que a gente começou, e aí quando finalizou o curso nós pensamos, e agora? Como que vai ser?
E na época a gente tinha muito contato com a galera da mídia ninja, né, que vocês devem conhecer, que é uma rede aí que está aí, né, dando visibilidade às minorias, aos movimentos sociais, e a gente tinha muito esse diálogo. E aí eu lembro que a gente estava na aldeia, estava tendo uma festa tradicional do nosso povo, que era o ensaio da festa da menina moça, né? E aí eu, juntamente com 2 primos meus, que é o Edvan Guajajara e o Ronilson Guajajara, nós, gente, o que nós vamos fazer agora que o nosso curso acabou? Nós vamos criar uma rede nossa, uma rede de comunicação criada por nós mesmos, por nós indígenas. Porque, embora o curso ocorreu, foi um curso em parceria com o não indígena, e a gente queria algo que fosse de indígena para indígena, né? E a gente começou a dialogar, então vamos botar a mídia índia. Ah, mídia índia, vamos. Assim, foi numa brincadeira mesmo de fazer mídia índia, né? Nós, então, vamos chamar a mídia índia. No começo, muita gente ria da gente, falava, ouvimos muitas piadas, mas a gente não desistiu, né? A gente sempre acreditou que nós íamos ocupar esse espaço e que nós íamos trazer a diferença da comunicação para o movimento indígena. Então, a gente começou a trabalhar nos registros das festas tradicionais do povo Guajajara. Comecemos a fazer ensaio fotográfico, porque todos os alunos que fizeram esse curso, né, de 3 etapas, eles aprenderam, né, a usar máquina, a gravar, fazer edição, né, a trabalhar com locução, como que a gente trabalhava em redes. A gente fez ali, nós 3, falei, vamos para frente, vamos. E a gente começou a andar nas festas tradicionais do nosso povo da terra, que acontece geralmente no mês de setembro, as festas tradicionais do povo Guajajara, e a gente começou a registrar, né, toda essa história viva que a grande mídia hoje não conhece. Porque a grande mídia hoje, ela só fala do indígena do lado negativo, né? Que o indígena é vagabundo, que o indígena invade terras, que o indígena está ali caçando conversa. Então, a gente veio trazer esse outro olhar, essa riqueza cultural que prevalece nesse Brasil profundo, essa riqueza cultural que resiste há 519 anos, né? Porque são 520 anos, porque são 520 anos de luta e resistência dos povos indígenas. Muitos de nós foram massacrados, assassinados, nossas mães foram estupradas, foram varridos da história, em nome do que se chama hoje de desenvolvimento. E desenvolvimento esse que não chega para os territórios indígenas. Desenvolvimento esse que não está chegando nas bases. E a gente vem hoje, né, através da comunicação, dando essa visibilidade e mostrando essa riqueza cultural que existe entre os diversos povos. E a mídia índia tem esse trabalho hoje. E aí, a partir de 2015, a gente teve a ideia de estar trabalhando, de estar atuando junto, né, de fortalecer mais, e a gente decidiu que a gente poderia ir muito mais além, que a mídia índia tinha que ser ampliada, que a gente poderia abordar outros povos e que mais povos podiam estar somando conosco. Então, em 2017, a gente oficializou a mídia índia durante o acampamento Terra Livre, que é o acampamento que acontece todo ano em Brasília, né, onde a gente apresentou lá uma exposição de vídeos, de curtas-metragens, né, de longas, de fotografia, trazendo um pouco dessa resistência cultural do povo do Guajajara para que as pessoas pudessem conhecer e que as pessoas pudessem somar também com as suas bases. E aí a gente fez uma reunião com todos os comunicadores que tinham lá presente, tinham mais de 100 comunicadores indígenas, e a gente decidiu que a mídia índia devia ser ampliada, que nós poderíamos fazer essa rede de comunicação para dar voz ao movimento indígena e mostrar esse protagonismo indígena, né? Que a gente poderia ocupar esse espaço da comunicação para contar a nossa história, porque a gente já foi varrido da história uma vez, e a gente não vai deixar mais isso acontecer. A gente precisa ocupar esse espaço aqui para que a gente possa afirmar que nós, povos indígenas, resistimos e vamos continuar resistindo para defender e lutar pelos nossos direitos. E a mídia índia, ela trouxe esse diferencial da comunicação indígena. Existem muitos outros meios de comunicação indígena hoje, né? Vários outros coletivos, mas a mídia índia, ela é uma rede que atua diretamente com o movimento indígena, que atua diretamente com a PIB, com a COIAB, com as organizações de base, com os caciques, com as lideranças. Então, todas as nossas pautas, né, todos os nossos diálogos, antes da gente veicular uma notícia, a gente apura a veracidade dela, ligando para as bases, a gente recebe uma informação, a gente liga para as bases para saber se é verídico ou não, para a gente poder divulgar. A gente tem hoje, na mídia índia, uma coordenação, né, chamamos de coordenação
de 10 membros e 10 indígenas de povo diferente, mas nós temos mais de 100 colaboradores indígenas, né? Nós fazemos reuniões semanais online, né, seja pelo Telegram, ou às vezes a gente faz mesmo por chamada de vídeo, para a gente discutir as pautas do que nós vamos trabalhar durante a semana. A ideia é que a gente possa ter pautas diferentes, né, para que a gente possa abordar temas diferentes, do povo diferente, para tentar falar o que está acontecendo nas bases e passar hoje para o mundo, principalmente nesse período de Covid-19, né, que os povos indígenas estão sendo muito afetados, e a gente tem acompanhado muito esses dados, juntamente com a PIB e com a COIAB, né. Nesse período de coronavírus, a gente decidiu inovar, né, para poder passar informação, não só para a comunidade indígena, mas também para as outras pessoas e para o mundo, né? A gente tem trabalhado com podcast, né? Gravação de podcast, tanto na língua indígena, quanto na língua materna de alguns povos, né? A gente está aí atuando, tentando aprimorar mais, para que a gente possa estar ajudando nesse fortalecimento, né? Para poder combater o coronavírus nos territórios indígenas. A gente hoje enfrenta a gente fala que a gente enfrenta hoje mais um genocídio indígena, porque para a gente é um absurdo o que está acontecendo hoje, né? Segundo os últimos dados da PIB, por exemplo, do dia 18 desse mês, a gente tem 541 indígenas falecidos por Covid-19. A gente tem 16.494 indígenas que testaram positivo para Covid-19. E nós temos 136 povos atingidos. Para a gente, é um genocídio que nós estamos enfrentando, e a grande mídia hoje, ela não tem, aliás, a CESAI, a Secretaria, né, Especial de Saúde Indígena, ela não tem veiculado esses dados de forma correta, né? A gente está apurando as informações juntamente com o Comitê da Vida, organizado pela PIB, né, e a gente tem pautado a imprensa, para que a imprensa possa estar vendo a veracidade desse genocídio que está acontecendo nos territórios indígenas. Então, para a gente, é de grande importância estar hoje usando esse espaço de comunicação para que a gente possa mostrar essa verdadeira realidade que os povos indígenas estão enfrentando nas suas bases. Então, esse diálogo, ele acontece semanalmente, né? Essas pautas acontecem semanalmente para que a gente possa veicular a notícia. E, nesse período, a gente tem trabalhado muito na proteção da Covid-19, né, no combate à Covid-19, veiculando o que as bases estão fazendo para se combater e para estar prevenindo seus territórios. Nós não queremos que os nossos anciões se vão, porque a gente está registrando tudo o que está acontecendo nas nossas bases. Porque para nós, gente, é uma tristeza, porque são os nossos anciões, são os nossos caciques que estão sendo muito mais afetados pela Covid-19. E quando morre um ancião, quando morre um cacique, para nós morre parte viva de uma história. Porque os nossos mais velhos, os nossos caciques, são as nossas bibliotecas de saberes. São eles que nos passam os ensinamentos, são eles que nos passam como nós devemos estar dando continuidade à nossa cultura para as futuras gerações. E a gente não quer perder mais parentes. A gente tem aí hoje uma grande liderança que está adoecido, não é por Covid-19, mas está internado no hospital, que é o cacique Raoni, né, que está passando também por problemas de depressão, porque perdeu a sua esposa, sabe? Perdeu a sua esposa. A gente tem outro parente, né, do povo Alapiti, que também foi internado por Covid-19. São lideranças que lutam diariamente para proteger os nossos direitos. Lideranças que têm uma história de luta. E se não fosse graças a eles, nós não estaríamos aqui hoje. E hoje, estar usando a comunicação como uma ferramenta de luta é mostrar para o mundo essa riqueza cultural e essa resistência que os povos indígenas enfrentam, né? A gente precisa lutar e precisa mostrar para o mundo o que está acontecendo nas nossas bases, porque senão a história não vai nos perdoar. Nós precisamos registrar, precisamos mostrar que os povos indígenas estão sendo afetados. E nesse período de pandemia, o grande número de invasões dos nossos territórios tem aumentado muito. São garimpeiros, são madeireiros, são caçadores, são grileiros, né? E através da comunicação, a gente está conseguindo denunciar esses ataques que estão acontecendo nos territórios indígenas. A mídia índia tem feito essa campanha, né, dentro das comunidades, com os nossos colaboradores,
pedindo essa denúncia, que seja denunciado. A gente vai lançar um aplicativo semana que vem, que é o Alerta Amazônia. Esse aplicativo, ele vai ter o objetivo de denunciar os ataques que estão acontecendo nos territórios indígenas. É um aplicativo que você vai poder tirar foto, vai poder filmar e mandar direto no aplicativo. Se caso você perder o celular ou você for pego na mata, né, a gente não vai perder esse material. Você enviando nesse aplicativo, ele já vai ficar salvo. Mesmo sem internet, ele já vai ficar salvo ali em computadores de outras pessoas que vão ter acesso a esses dados para a gente fazer essa denúncia, né, essa denúncia coletiva. A gente lançou agora também recentemente, em parceria com a Casa Ninja Amazônia, né, esse trabalho de proteção às queimadas, que agora que vai começar as queimadas nos territórios, e a gente tem que fazer essa fiscalização, porque existe muitas queimadas clandestinas que os madeireiros fazem, que os garimpeiros fazem, e acabam dizendo que foi o indígena que fez, sabe? Ficam mudando a história, contando a história em outra versão. E a gente traz essa diferença, a gente traz essa realidade de ouvir as bases, de ouvir as nossas lideranças. E é por isso que a gente sempre fala, nós estamos aqui hoje para trazer essa diferença que a grande mídia hoje não mostra, essa comunicação burguesa, né? Porque para a gente está hoje enfrentando um governo fascista, machista e transfóbico não é fácil, porque nós estamos enfrentando um governo que não aceita e não respeita os nossos modos de vida. E nós, povos indígenas, temos usado a comunicação para mostrar ao mundo essa luta de resistência que nós enfrentamos há 520 anos. E a mídia índia tem sido potencial nessa visibilidade, tem sido potencial para ouvir as lideranças, para ouvir os caciques, e está divulgando e fortalecendo mais ainda essa luta, porque a gente precisa dizer ao mundo a realidade que está se passando nos territórios indígenas. E a nossa comunicação é essa. A gente fez recentemente o nosso primeiro acampamento Terra Livre online, porque a gente não pôde ir para Brasília esse ano por conta da pandemia. E nós tivemos mais de 1,5 milhão de acessos. Sabe, para a gente é um fator positivo, a gente conseguiu mobilizar muita gente, a gente conseguiu fazer lives, a gente conseguiu fazer festas tradicionais na internet, fazendo ao vivo, mas mostrando essa resistência dos povos indígenas. A gente conseguiu ensinar as lideranças, sabe, a mexer no Zoom, a mexer no Instagram, a mexer no Facebook, que a gente precisa estar usando essa ferramenta, porque todos os movimentos sociais estão usando. E nós não estamos aqui para querer se aparecer ou apenas para ganhar seguidores, que muita gente até pensa isso. Nós estamos aqui usando uma ferramenta de comunicação que nos serve para a gente denunciar os ataques que nós enfrentamos. E toda a comunicação, todos os movimentos hoje estão usando. O movimento LGBT, o movimento negro, né, os movimentos sociais, e nós não vamos ficar para trás também. Nós vamos ocupar esse espaço e vamos estar demarcando as telas e ocupando as redes, fazendo valer os nossos direitos, fazendo valer a nossa luta, porque a gente faz hoje das novas tecnologias, né? A gente se aprimorou as novas tecnologias para trazer para ele esse território digital indígena, que conta a nossa vivência, que conta a nossa história e que conta o porquê que nós lutamos todos os dias, porque nós estamos sendo massacrados, estamos sendo perdendo direitos, né, por um governo aí que está a todo momento atingindo os povos indígenas. E ainda tem pessoas que são usadas para tirar uma fotinha com ele ali, para dizer que ele apoia os povos indígenas. Nós temos um vice-presidente que disse que os povos indígenas não precisavam de água potável porque nós tínhamos rios. Nós temos rios sim, mas nós temos rios contaminados, nós temos rios poluídos, sabe? Tudo pela ganância do capitalismo selvagem e da bancada ruralista, que a todo custo está destruindo as nossas nascentes, está matando e poluindo os nossos rios, matando os nossos peixes. E nós, povos indígenas, fazemos uma luta não só para garantir a nossa vida, mas para garantir a vida do planeta e para garantir a vida da humanidade. Porque é esse trabalho de base que a gente faz, de proteger as nascentes, de proteger as florestas, que para nós é o nosso bem maior, é a nossa mãe terra, é o nosso território sagrado. E é essa luta que nos fortalece e que nos faz permanecer firme todos os dias, que nós possamos continuar lutando e usando a comunicação como ferramenta de luta para mostrar ao mundo o que nós, povos indígenas, estamos enfrentando. E nós não vamos recuar, nós não vamos desistir,
porque não vai ser 4 anos de um governo fascista que vai nos intimidar e que vai nos botar medo, porque a gente acredita na força dos nossos ancestrais, na força dos nossos encantados, e a gente está aqui, ocupando as redes, ocupando a comunicação, para fazer valer esse direito, porque nós somos resistentes e nós, povos indígenas, vamos continuar lutando pelos nossos direitos. Nós vamos ocupar a comunicação, vamos ocupar a música, vamos ocupar todo o espaço que for possível para fazer valer a nossa luta de resistência, porque nós, povos indígenas, nós somos a cura da terra. É uma coisa que a gente sempre falou, que é esse trabalho de base, esse trabalho espiritual, esse trabalho da ancestralidade que nos garante continuarmos na luta todo dia. E nós temos também agora um coletivo que se chama Tibira, que é um coletivo LGBT indígena. A gente colocou o nome Tibira porque foi o primeiro caso de homofobia registrado no Brasil contra um indígena lá em São Luís, que teve seu corpo dilacerado, atirado de um canhão, parte da sua cabeça caiu nas margens do Forte de São Luís. E a gente ocupar e trazer esse diferencial é mostrar que os LGBTs, eles existem também, e a gente traz para o movimento indígena o colorido da resistência, o colorido do amor, para fortalecer mais ainda essa luta, porque a gente precisa estar ocupando esse espaço também. Nós temos inúmeros, né, histórias de LGBTs que sofrem homofobia, que sofrem dentro dos seus territórios. A gente sabe que é ainda um tema muito cauteloso para se debater dentro dessa comunidade, porque cada comunidade tem a sua especificidade, tem o seu modo de viver, tem as suas regras, tem as suas tradições culturais. A gente precisa, sim, respeitar, mas a gente também precisa quebrar esse tabu, quebrar esse obstáculo e mostrar essa resistência dos LGBTs indígenas, que estão ocupando as redes também e que estão pensando políticas públicas para os LGBTs indígenas, né? A gente vai começar uma série de produções aí, de cursos online, através da mídia índia, né, para estar fortalecendo mais ainda os comunicadores indígenas. A gente fez muito antes da pandemia, a gente fazia cursos e oficinas dentro dos territórios indígenas. A gente ministrava oficinas de comunicação para a juventude indígena, de fotografia, de vídeo, de edição de vídeo, né, de texto para a rede. Todo esse processo a gente passou nos territórios indígenas e a gente sentiu essa importância grande que existe, dessa necessidade de ter mais indígenas ocupando esse espaço, porque essa comunicação ela precisa ser explorada o máximo que a gente puder, para que a gente possa contar ao mundo a realidade que os povos indígenas estão enfrentando hoje, porque a grande mídia ela não dá esse espaço para a gente. Nós temos que se aprimorar. Como diz Cretan Kangang, uma grande liderança, coordenador da APIB também, a cada novo ataque, nós precisamos buscar novas estratégias de luta. E a gente tem buscado estratégia de luta muito nesse período de coronavírus, que foi ocupar essas redes, ocupar a comunicação e trazer ela como ferramenta de luta para mostrar esse nosso protagonismo. Nós vamos continuar resistindo, vamos continuar colorindo de Janipapo e Urucum as ruas desse Brasil profundo, contra todo tipo de ódio, todo tipo de racismo e todo tipo de rancor. Que o amor prevaleça e que nós possamos ter esperança em dias melhores para os povos indígenas. Nós vamos continuar nessa luta e nessa resistência, ocupando as redes e demarcando as telas contra todo tipo de homofobia, né? Tire o seu preconceito do meio, que eu quero passar com o meu cocá. É uma frase que a gente sempre leva e que nós vamos continuar falando para todos, porque esse é o nosso trabalho, enquanto comunicador indígena, enquanto jornalista, a gente vai estar ocupando essas redes e juntos vamos vencer mais essa guerra que nós estamos, porque a gente está passando por uma guerra, nós precisamos ser vitoriosos nela, e para isso nós precisamos estar juntos, seja na comunicação, seja na luta, seja no movimento. É nós estarmos de mão dada, que só assim vamos ter um Brasil em busca de uma democracia igualitária para todos. Beijo, gente. Nossa, estou arrepiado, Elisa, de verdade, brigadão. Acho que foi muito importante e enriquecedor para nós essa tua contribuição no dia de hoje, né? Então, agora a gente abre o espaço para o debate, né? Quem tiver perguntas, tá vendo a galera já no chat parabenizando, né? Também a potência que foi essa fala, essa colaboração, né? Todo mundo agradecendo também, foi muito importante de verdade. E aí eu
está aberto para quem colocar suas contribuições, perguntas, dúvidas, colaborações, né? Pronto, a gente já tem aqui um inscrito, o Leonardo, e aí, agora que eu estou vendo, só registrando aqui também a presença, Evandro Sávio, um companheiro indígena aqui também de Piripiri, companheiro Tabajara, que está acompanhando aqui o nosso curso também. Bem-vindo, Sávio, se sentir à vontade aí também, compartilhar um pouco da sua experiência aí no seu território. Fique à vontade, é só se inscrever aqui no chat que a gente vai estar colocando aqui as questões, tá? Já temos 2 inscritos, o Leonardo e a Sara. Eu vou passar a palavra para o Leonardo, né? 3 minutos, Léo, só para a gente tentar respeitar o tempo para que todo mundo consiga falar, e depois a Sara, e vocês vão colocando lá no chat quem tiver mais inscrições. Leonardo. Primeiramente, parabéns, e que emocionante ouvir tudo isso, ver e sentir tudo isso aqui do outro lado. Eu fico me questionando se existe uma catalogação ou então uma estrutura de formação que ensina vocês a mapear índices importantes para a construção dessa comunicação. Existe alguém que criou uma plataforma, ou então vocês anotam no caderno? Como que funciona esse espaço de busca, né, por esses índices? Como que a gente descobre isso? Eu acho que é isso. Eu acho tão rápido, né? Eu acho tão rápido, mas eu acho que é assim. Então, basicamente é isso. Como que acontece essa estrutura de mapeamento feita por vocês mesmos? Beleza, valeu, Leonardo. Acho que a gente pode fazer um bloco, né, com algumas perguntas. Aí tu vai anotando, e acho que é melhor de a gente organizar. A Sara está inscrita agora. Mas se tiver outra pessoa inscrita que queira falar antes... Eu acho que tem uma questão da Leilane, mas eu acho que pode juntar com a do Léo e depois a tua, Thiago. A Leilane perguntou como essa rede Arisvan, com comunicadores indígenas, ela perguntou aqui. A minha fala é no sentido também de saudar, né, essa memória, essa lembrança que Arisvan, no início da fala, de termos iniciado essa caminhada pela democratização da comunicação na Enecos, né? Eu acho que lá no Erecom 2010, no Maranhão, inclusive lembrei que foi esse quadro aqui foi originado lá na plenária, né, do Erecom. Então, eu digo isso assim para dizer que a nossa caminhada faz sentido, que a nossa caminhada de luta, né, pelos movimentos sociais, ela é necessária, e como diz Arisvan, a palavra de ordem que a gente aprendeu, a luta é como um círculo, pode começar em qualquer ponto, realmente, e começou nesse ponto aí da Enecos, mas certamente não acabará, porque não é nesse mundo aqui, né, capitalista, que a gente vai alcançar a nossa plenitude. E agradecer a Arisvan, muito potente, inclusive trouxe aí elementos para a gente pensar a organização interna do acordo diário. Acho que isso que a Arisvan trouxe é uma possibilidade, assim, de inspiração para os coletivos, né, que pensam comunicação, mas também para os coletivos que estão aí. Aqui tem quilombola, tem indígenas, né, do Piauí, tem comunicadores populares de bairro, de comunidade. Então, acho que o que Arisvan traz também é uma inspiração para que a gente pense nisso, de como se organizar coletivamente, né? E, por fim, gostaria de fazer uma pergunta que, assim, até algumas chaves, né, de compreensão dessa mídia indígena o Arisvan trouxe, mas tem uma que eu gostaria que ele comentasse, que é o arco digital, né? E eu acho incrível como o Arisvan coloca, como a mídia indígena, né, coloca, que é essa ocupação do território digital. Então, eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre isso, porque durante muito tempo a gente se colocou de forma avessa, né, ao espaço digital,
não, a gente não pode, é uma coisa que distancia, não traz interação entre as pessoas, é coisa do capital. Então, durante muito tempo, a gente se negou a ocupar esse espaço, e às vezes a gente diz que não vai ocupar o espaço porque as pessoas da comunidade não têm acesso. Eu acho que não é bem assim, né? Porque se a mídia índia está rodando desse jeito e se estendendo, deve ser porque as comunidades têm algum tipo de acesso, se não como a gente gostaria, mas algum tipo existe. É isso, Erisvan, gratidão. Obrigado, Sarinha. Vicente está escrito também. Aí só antes do Vicente falar, complementando, a Sara leu a pergunta da Leilane, né? E ela fez uma complementação, Erisvan, só dizendo que a dúvida dela é se essa está em expansão, né? Como foi que vocês formaram, né? Como foi que ela se compôs? Você disse que são 100 colaboradores, né? E ela quer saber como é que está a construção dessa rede, se ela ainda está em expansão, enfim, mais ou menos por aí. Aí eu acho que o Vicente faz agora a intervenção dele e depois você pode responder essas perguntas. Se tiver mais gente inscrita, a gente faz depois as suas considerações. Vicente. Graças, amigo. Graças, Erisvan. Muitas graças mesmo. Foi ótimo. Queria saudar essa fala, saudar todos vocês que estavam aqui nessa roda, conectados nesse círculo de luta, né? Como Erisvan falou, pode começar em qualquer ponto, mas não termina nunca. E é uma luta cheia de pontos, né? Cheia de aspectos. Eu não posso deixar de ressaltar um dos pontos desse círculo de lutas que o Erisvan ressaltou, que é essa intersecção, né, das lutas, né, da pauta indígena, né, da pauta dos povos indígenas, da questão do território, e muitas outras, como o Erisvan falou, né, e também a questão LGBT, né, que são questões muito importantes, e eu queria saber um pouco mais como ele faz para interseccionar essas questões, né, que a gente sabe quanto é difícil os movimentos interseccionarem as lutas, né, convergirem, fazerem com que as lutas estejam em confluência, né? Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade em vários movimentos sociais dos quais a gente percorre, e na sua fala, a gente pôde perceber como é uma questão complexa, né? Porque os povos indígenas têm identidades múltiplas, né? São culturas bastante diferentes entre si, né? E eu imagino que deve ser bastante difícil trabalhar essa pauta entre as comunidades mesmo, né? E ainda mais articular, aglutinar essas comunidades para combater a LGBTfobia e para combater as outras opressões que essa sociedade tóxica e violenta nos impõe, né? E eu também queria ressaltar um ponto da sua fala que eu achei muito interessante, né? Que tem a ver um pouco com o comentário da Sara, né? A Sara, gente, de vez em quando eu chamo ela de teatro. Aliás, eu só chamo ela de teatro, é muito difícil chamar ela de Sara. Que tem a ver com essa ocupação das redes, né? Achei uma coisa legal da sua fala, que você falou assim: estamos aí demarcando as telas e ocupando as redes, né? Eu acho que é uma outra interseccionalidade da luta, né? São outros pontos também, porque a gente reconhece que é importante estar no corpo a corpo, estar nas ruas, mas com esse negócio de pandemia é bem difícil estar nessa presença mais carnal, mas também cada vez mais a gente está reconhecendo que é importante estar nesse espaço virtual, nesse espaço online. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais como é interseccionar essas lutas LGBTQI+, nas comunidades indígenas, e como é interseccionar essa luta nas comunidades e nas redes, né? Como é fazer essas coisas convergirem num ponto que fortaleça a todos nós, né? Era mais ou menos isso. Valeu, Vicente. Elisvan, acho que agora tu pode responder as questões que foram colocadas, né? E depois a gente reabre aqui para outras questões. Ok. Então, gente, a gente tem... a gente mapeia as notícias, como eu falei, a gente tem esse contato, né? A gente faz essa reunião semanal. A gente faz primeiro o mapeamento de notícias que foi veiculado, algumas matérias, a gente liga, a gente tem um grupo com acesso, né, às lideranças de povos diferentes que fazem parte da coordenação da PIB e da COIAB, onde a gente fica apurando o que está acontecendo nas bases,
né? E aí as pessoas, elas mandam informações para a gente, e aí um dos nossos, a gente tem também o nosso site, né? Que a gente está passando por, que é mediaindia.org. A gente está terminando aí umas artes dele, mas deve estar bem liberado, talvez amanhã ou depois já. Mas aí a gente tem os nossos jornalistas que fazem parte da nossa equipe, que ligam, apuram as informações e escrevem a matéria, né? Fazem esse mapeamento de notícias para ser veiculada. E aí a gente liga para jornais nossos, que são parceiros, que é a Amazônia Real, que é indígenas que estão lá junto, né? Que estão atuando sempre esse contato. Então, a gente tem contato com indígenas que estão dentro dessas comunidades, né? E que são da área de comunicação, e apuram o que está acontecendo. A gente tem um grupo de WhatsApp para apurar as informações, né? E a gente tem esse grupo de colaboradores. Lembrando, gente, que a gente fala, a gente tem esse grupo nosso da coordenação e dos colaboradores de indígenas, são todos indígenas, né? São colaboradores indígenas que fazem essa produção, essa apuração das notícias que tem nas bases. E aí a gente vai começar agora, como eu falei, um curso online, umas oficinas online, semana que vem, né, e a gente vai fazer esse mapeamento, né, de pessoas que a gente ainda não tivemos acesso, né, para que elas venham somar com a gente na mídia índia e que a gente possa fortalecer mais ainda a mídia índia. A ideia é essa, ter esse mapeamento, e nós somos 305 povos, a gente quer ter pelo menos 3 pontos focais em cada povo. A nossa estratégia da semana que vem é essa, fazer esse mapeamento, né, junto com as organizações hoje que fazem parte da APIB, que é a nossa organização maior que tem hoje, né, e dentro da APIB tem as organizações de base. E essas bases vão ser as pessoas que vão estar veiculando as informações para a gente. Então, a gente tem esse diálogo. Hoje, a gente sabe que a internet não é muito boa nos territórios indígenas. Algumas aldeias têm acesso à internet, outras não. Mas a gente está aí buscando a melhor maneira de a gente poder aprimorar mais essas estratégias, né? Como a gente tem feito com os podcasts. Os podcasts têm ajudado muito, porque as pessoas que têm acesso à internet, que vai numa cidade próxima, consegue baixar, chega na comunidade, coloca por radiofonia o áudio explicando o que está acontecendo no mundo, né, o que é notícia, como que está a situação dos povos indígenas hoje perante o Congresso, perante a política que está aí a todo momento atacando a gente. Então, a gente faz esse mapeamento, né, para produzir essas notícias, e a gente apura muita veracidade antes de divulgar. E a gente atua muito com a PIB, como eu falei, e com a COIAB. Né? A gente pauta a imprensa também com as nossas reportagens, né, e o que sai na imprensa a gente também divulga, a gente sempre produz card, fly, pequenos vídeos, para estar divulgando o que acontece nas bases. A nossa rede, ela é uma rede, como eu falei, que surgiu em 2015, né, que a princípio era local. Em 2017 a gente oficializou, e até então a gente trabalhava só com Facebook, né? A gente lançou o nosso Instagram ano passado, no dia 8 de janeiro, a gente abriu o Instagram, né, ano passado, dia 8 de janeiro, e aí hoje a gente está com mais de 90 mil seguidores no nosso Instagram. São pessoas aí, como a gente fala, são seguidores orgânicos, são pessoas que acreditam na nossa luta, que querem divulgar e querem fortalecer ainda mais a luta do movimento indígena. Então, a gente tem conseguido ocupar esse espaço, né? Muitas pessoas ligam para a gente tem uma lista, né, de contatos jornalistas, e muitos jornalistas nos procuram para apurar as informações, e a gente tem esse feedback de dar um retorno também para a notícia sair como que a gente quer. E quando a gente fala desse território digital, né, é um território que, para nós, a gente nunca tinha acesso. Então, a gente ocupar a rede hoje, demarcar as telas, e a gente trazer essa realidade vivenciada nos territórios indígenas. Sabe, contar essa história como ela realmente deve ser contada. Mostrar esse protagonismo nosso, esse protagonismo indígena que por muito tempo nós não tivemos. Então, a gente está aqui hoje contar qual a forma certa de estar falando dos povos indígenas, qual a maneira correta de você falar dos povos indígenas, porque tem muita gente que usa tribo, né, que fala muitos termos, muitos estereotipos que os povos indígenas não gostam. Então, a gente traz esse diferencial, esse linguajar, né, de mostrar para o mundo essa realidade desses estereótipos que muita gente colocou na gente, que a gente não gosta muito, não tem, assim, muitos povos que nem aceitam, ficam com muita raiva mesmo. Então, a gente traz essa coisa, né, essa diferença, assim, do território. Como eu falei, é ainda algo novo, né? A gente tem aprendido muito nesse período de pandemia, porque a gente está fazendo nosso trabalho todo online,
todas as nossas atividades, nossas reuniões têm sido online, então a gente liga para a liderança, liga para a HSIG, liga para as pessoas, a gente fez vídeos, né, explicando como que usa o aplicativo, a gente fez vídeo com instruções de como que usa o Zoom, de como que faz uma live, então a gente tem trabalhado muito com esse pequeno vídeo para ajudar as lideranças a ocupar esse espaço hoje para poder usar ele como uma ferramenta de luta. Né? E esse território digital que a gente fala é um território que a gente está ocupando para mostrar a nossa realidade, para mostrar o que a gente passa nas nossas comunidades indígenas, e ele tem ajudado muito. A gente tem feito exposições, né, de festas tradicionais, a gente tem feito vídeos de festas tradicionais, nem tudo pode ser mostrado, a gente divulga só o necessário, porque tem cultura, tem momentos que só os povos indígenas ali podem estar, né, vendo, podem estar assistindo, coisas que a gente não pode divulgar porque é sagrado para cada povo. Então tem muito esse respeito também de saber o que vai ou o que não vai ser publicado. E a gente tem muita preocupação também com a criminalização das nossas lideranças. Então a gente tem muito esse respeito, né, de estar ali tentando entender como que é esse processo e qual é a melhor maneira de estar noticiando ali um acontecimento para que a gente também não possa estar ferindo o direito do indígena ou também falando algo que ele não quer que seja comentado. Então, tem muito esse feedback de fazer uma matéria, mandar para alguém ler antes, mandar para a pessoa entrevistada ver se está bom ou se não está, só depois da aprovação mesmo que a gente está divulgando, né? Então, a gente faz esse território digital, trazendo essa potência, trazendo essa realidade dos povos indígenas. E hoje, juntar a pauta LGBT dentro do movimento indígena, como eu falei, a gente conseguiu, assim, por muito tempo, a gente tentou, não tínhamos muito espaço, mas a gente montou esse coletivo, que é o coletivo Tibira, formado por LGBTs indígenas, a gente conseguiu ocupar as redes, a gente teve um momento para nós que foi histórico, que foi participar do acampamento Terra Livre Online, onde teve, né, lives com os indígenas LGBTs para falar a sua vivência, falar como que é o seu trabalho na base para fortalecer mais ainda o movimento indígena. Então, a gente está aí. Onde a gente está nos espaços de discussões do movimento indígena, seja em roda de amigos, seja na escola ou na faculdade, a gente tem falado da existência dos LGBTs indígenas, porque a gente sabe que isso é preciso, é urgente. Gente, tem indígenas que foram já assassinados, foram espancados por homofobia dentro dos seus territórios. E muitos deles, pela própria família, são espancados, sabe? Isso é fato verídico, que eu consegui presenciar nas minhas andanças com as oficinas de comunicação. Tem povos que a homofobia é muito grande. E essa homofobia chegou nos territórios indígenas com a chegada da evangelização nos nossos territórios. Porque tem muitos evangélicos que andam no nosso território e falam que a nossa cultura é coisa demoníaca, que as nossas pinturas não podem ser feitas. A gente não discrimina quem quer ser, mas a gente também não aceita nenhum evangélico chegar no nosso território e falar que a nossa cultura é errada e falar que aquilo é errado. Porque muitos LGBTs têm sofrido muito com essa chegada grande de evangélicos dentro dos nossos territórios. E a gente está aí, né, juntamente com o coletivo, quebrando essas barreiras, para que nós possamos ter essa esperança. A gente sempre fala, a gente está num momento que as pessoas precisam ser mais humanas, as pessoas precisam ter mais amor no coração. O ódio precisa ser esquecido, o amor precisa dominar a cabeça, o coração e a mente dos seres humanos, para que a gente possa vencer todo esse ódio e esse rancor e esse fascismo que predomina hoje no país. Porque a gente tem aí esse governo que está a todo custo falando mal dos povos indígenas, está aí incitando ódio, e muitas pessoas estão igual está aí esse governo falando nosso, esse governo que está aí, né, incitando ódio, muitas pessoas estão indo na dele, e tem sofrido muito isso dentro das comunidades indígenas também, com esse ódio pregado pelo governo. As pessoas que não gostavam de indígena, parece que o ódio se multiplicou mais ainda. Então, esse racismo, esse preconceito predominou muito ainda nos nossos territórios. Né? E a gente tem que ter lá, usando a comunicação, para que a gente possa vencer e barrar esses obstáculos. Né? A mídia índia, ela tem 100 colaboradores, mas a gente quer que esses 100 se tornem 200, 1.000, 2.000. Quanto mais pessoas a gente tiver conosco, a gente quer para que a gente possa somar. Né? A primeira etapa, como eu falei, foram pessoas que a gente fez reunião durante o acampamento Terra Livre, e lá naquela reunião a gente montou um grupo de WhatsApp de pessoas que queriam fazer parte da comunicação indígena, dessa rede de comunicação indígena, e depois das nossas andanças, né, com
as oficinas que a gente ministrou nos territórios indígenas, a gente ministrava de 15 a 10 jovens por oficina. Essas pessoas também estão junto conosco, dentro da mídia índia, são os nossos colaboradores. Então, a gente está aberto, sim, para conversar, para dialogar, pessoas que queiram nos ajudar, a gente está aqui aberto para conversar e que pessoas possam vir somar também com a gente nessa luta. Então, a gente está bem aberta mesmo para ter esse contato com as pessoas, sabe? Quero parabenizar também meu parente que está aqui, né, junto conosco, é muito bom a gente ter outros parentes nesses espaços, né? Porque a gente acredita que é um espaço que todos precisamos estar ocupando também, e esse é um espaço nosso que nós possamos fortalecer mais ainda. Obrigado, Elisvan, desculpa. A Alana, aí só reforçando quem mais quiser se inscrever também, a Alana colocou aqui, dizendo como está sendo a entrada de mulheres de militares em alguns territórios indígenas, né? Vi uma foto de uma mulher fazendo maquiagem, uma índia, alguém denunciando essas visitas, essas mulheres militares, né? Como os indígenas estão controlando essas entradas de pessoas nos seus territórios, né? Essa é uma questão. O companheiro Sávio, né, que você até citou agora, fez aqui uma questão, não sei se a conexão do Sávio está boa, se ele quiser falar e fazer a sua colocação também, ou se preferir, eu posso só... Sávio, tu tá me escutando? Tua conexão tá legal aí ou tá caindo? Acho que não, acho que ele não tá respondendo. Mas ele colocou assim, né, que tá dando interferência, né, parabéns aos parentes pela organização, sentimos a falta desse espaço onde expressamos a nossa fala, o nosso entender e sentir. Ainda há muita discriminação na Bajara de Oiticica, gostaria de manter o contato com o parente, acho que a gente pode fazer essa ligação aí, eles vão com... Claro que sim, Luan, pode fazer esse meu contato, pode passar, e é bem interessante mesmo isso, porque tem muitas pessoas que passam, né, por esse tipo de preconceito, assim, muito preconceito, e eu acho que a gente tem que se fortalecer mais ainda. Então, pode entrar em contato comigo, que a gente puder estar ajudando, que a gente puder estar somando, né, e você também está somando junto com a gente está super aberto para dialogar, que a gente possa estar aí vencendo todos os preconceitos juntos. Perfeito. Eu fiquei muito curioso quando ele falou em relação à homofobia realizada dentro das aldeias, e que, inclusive, tem espancamentos, às vezes, feitos dentro das próprias aldeias. Quais são os tipos de espancamento? Então, como que você descobre que isso aconteceu, entende? Como que eles... Então, são espancamento físico mesmo, e isso foi bem interessante, isso foi até desafiador para mim. Eu não vou falar o povo também por questão de respeito, né, mas eu tive um encontro, né, no território onde eu vi um número de LGBTs muito grande. Só que eu sentia neles aquele medo, sabe, de ficar lá atrás, de ficar ali, eles não conseguiam participar muito, ficavam meio vergonhosos, e era um número muito grande. E a partir daí, na minha fala, eu toquei no assunto, né? Falei dos LGBT, por exemplo, fiz uma fala mesmo assim bem, falei do Tibira, falei como que era essa militância dos LGBTs, falei dos preconceitos que existe, né? E que muitas vezes o LGBT, ele quer apenas um abraço, né? Um aperto de mão, ou alguém que pergunte como que ele está. E aí eu fiz uma fala nesse sentido, de falando dessa resistência, que precisava ter esse respeito com os LGBTs, porque muitos passavam por dificuldades ou preconceito dentro dos territórios, né? A gente já teve caso aí de parentes que se matou por conta disso, né? Então, fiz todo esse contexto histórico junto na minha fala, e quando eu terminei minha fala, eu vi que todos os LGBTs estavam presentes, se levantaram, batendo palmas e chorando. E eu senti que tinha alguma coisa errada. E aí, na mesma hora, marcamos uma reunião à noite e fizemos um diálogo com cerca de 20 LGBTs indígenas, na aldeia que eu estava, e a gente fez uma conversa e eles contaram para mim todos os depoimentos dele venciado. Eu tenho tudo isso salvo em áudio e escrito, né? Esses depoimentos deles de espancamento que tiveram. Mas são pessoas tipo que sofreram muito, sofreram agressão física mesmo, dos familiares, sabe? Dos pais, de irmãos,
que levava eles para mata e batiam, e que você falava, você vai ter que virar homem, porque gay aqui não existe, porque homossexual aqui não existe. E uma coisa que é interessante quando se fala nesse assunto, gente, também, os LGBTs indígenas, eles muitos não se identificam com as siglas que existem hoje dentro do movimento LGBT não indígena, né, que é o LGBTQIA+, né, a gente acredita que é um movimento que ainda está muito desunido, é um movimento que é muito rotulado, é um movimento onde a bicha POC não gosta do hétero ou do gay discreto, onde discrimina a travesti, sabe? Existe esse estereotipo e essa briga interna ainda muito dentro do movimento LGBT não indígena, e a gente ainda não conseguiu ver como que a gente vai poder estar se encaixando ou pensar, sim, uma nova nomenclatura para os LGBTs indígenas. A gente tem dialogado muito já com o movimento LGBT não indígena, né? Temos em contato, temos participado de várias reuniões com eles, e a gente está construindo isso junto. Até porque, como eu falei, isso também é uma coisa nova dentro dos territórios indígenas. O Tibira é um coletivo novo, mas que está em construção, porque requer muita cautela para falar desses assuntos dentro das comunidades. Não é muito fácil ainda dialogar com as comunidades, mas é alguns tabus que a gente está quebrando aos poucos. Mas tem que ter paciência e tem que saber também como chegar nas lideranças, como que pode estar quebrando esses tabus para que a gente possa vencer todo esse acontecimento que vem acontecendo nos territórios. Legal, Elisão. Tem a questão da Alana, que acho que você não comentou ainda, né? Sobre as mulheres militares que estão entrando nos territórios indígenas, né? Então, gente, para a gente isso foi o fim, né? Quando a gente recebeu essa notícia, né? A gente fez uma campanha, assim, muito pesada para estar acontecendo como foi há 1.500 anos atrás, onde vieram trazer joias, né, para os povos indígenas, vieram ocupar os territórios indígenas, né, e houve aí essa perca de, como se diz, essas pessoas incentivando que as pessoas tinham que usar. Então, o que aconteceu nos Yanomamis para a gente é uma coisa entristecedora, onde as militares vão lá, maqueiam uma pessoa, dão roupas para pessoas, eles têm uma cultura que merece ser respeitada, sabe? Eles têm os seus modos de vida, eles têm os seus modos de se vestir, tem todos os seus modos que merecem ter esse respeito. Então, tu chegar num território ali e incentivar a pessoa a fazer uma coisa, para a gente isso é uma coisa assustadora, e a gente tem denunciado muito isso, sabe o que tem acontecido? Eu acho um absurdo demais tudo isso que aconteceu. E a gente tem feito muitas denúncias, organizações têm feito nota de repúdios e também estão feito denúncias, juntamente com o jurídico da PIB, né? A gente está preparando aí material todo de denúncia para estar denunciando e o que aconteceu lá nos Yanomami, que eu achei, todos nós achamos assim uma falta de vergonha mesmo daquelas mulheres estar ali maquiando, né? As lideranças maquiando as senhoras, dando roupas para elas, como se estivesse obrigando a ela perder aquela cultura e praticar outra cultura. É isso. No vídeo mais que se inscreveu, eu também tenho algumas questões que eu queria colocar. Aí eu vou falando aqui, enquanto eu estou falando, se mais alguém tiver algo para falar, pode se inscrever lá no chat. Assim, Elisão, eu queria comentar, que tu comentasse, na verdade, sobre duas questões. 3, na verdade. Sobre visibilidade, sobre estratégias e sobre tecnologia, né? São esses 3 pontos. Visibilidade, primeiro, né? Como que vocês enxergam hoje essa questão de gerar visibilidade para os territórios, para os povos indígenas, né? Para as pautas de vocês? A gente vê que a mídia índia consegue ter hoje uma abrangência muito grande, né? Então, já até colocou, eu acho que são mais de 90 mil seguidores só no Instagram, então é uma visibilidade que ela é real, né? Mesmo nesse mundo que às vezes parece meio de ficção, né? De mentira, que são as redes sociais, né? Onde o que a gente mais vê são pessoas comprando seguidores, pessoas tentando de alguma forma burlar os algoritmos para ter maior número de pessoas seguindo, né? A gente vê que a mídia índia, pautada na verdade dos seus povos e das suas tradições, consegue gerar uma visibilidade importante, né? Então, como é que vocês avaliam esse cenário e quais estratégias, né, que vocês utilizaram
para chegar aonde vocês estão hoje, né? Eu vi que tu já falou muito dessa estratégia mais organizativa, né, de como vocês se organizam, mas eu falo mesmo de ação nas redes sociais, né? Como que vocês discutem isso, né? O que vai ser postado, o que não vai ser postado, como é que vocês discutem a estética dos conteúdos que vão ser postados. Tem gente que produz, sei lá, né, essas questões gráficas, né, de arte, tem alguém que faz isso. Como é que vocês também discutem essas questões de visual na rede social, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro, que é tecnologia, que também tem a ver com isso, né? Porque eu coloquei esse ponto porque eu tenho uma filha de 3 anos, né? Ela está na escola agora, e aí o material escolar dela já vem chegando com algumas questões, né? E aí, em abril, no Dia do Índio, tem lá todo o materialzinho falando sobre os índios, né? Mas sempre com aquele estereótipo, né? É a oca de palha, é o índio com pouca vestimenta no meio da selva e tudo mais, né? A gente entende, essa é uma realidade de determinados povos, mas também tem indígenas que não estão aldeados, né? Que o convívio com a tecnologia, mesmo nas aldeias, hoje ele é muito presente, né? E parece que celular não é coisa de índio, que internet não é coisa de índio, que Instagram não é. Então, se cria-se esse distanciamento, né? Então, como é que vocês hoje também trabalham essa relação, né, da tecnologia com as comunidades indígenas, né? Eu vi até uma publicação, não sei se foi na mídia índia, mas falando sobre a questão do futurismo, né? De como que os indígenas também discutem essa questão do futuro, né? Daqui para frente, também do uso das tecnologias, né? São essas 3 questões que eu queria te colocar, assim, para tu comentar. Então, a gente, né, tem pensado feito essa visibilidade, né, como eu falei, apurando, né, as informações de base. E a gente tem mostrado muito a cultura, né, que existe hoje dentro dos territórios indígenas. Né, a gente mostra ali o que pode ser mostrado, né, nem tudo pode ser mostrado, é mostrar um canto, é contar um pouco da demarcação, do processo de demarcação de um território, contar um pouco da luta de base, contar um pouco da história, né, dos nossos anciões, dos nossos caciques. Né, a gente tem feito muito isso com a mídia índia. Né, a gente tem feito muito fotos personagens, né, fotopersonagens que contam um pouco dessa história de luta dos nossos antepassados, né, que muitos, né, foram assassinados, foram mortos, né, e a gente está nesse espaço hoje porque alguém lá atrás lutou pela gente. Então, a gente tem usado muito essa ferramenta para a gente poder estar divulgando, né, e mostrando essa visibilidade. A gente pegou muito esse gancho no período da campanha eleitoral, ano passado, foi? Estou perdido. Na campanha passada. A gente fez toda a campanha que para a gente também foi um momento muito histórico, né, onde teve a Sônia Guajajara, que foi a primeira indígena a compor uma chapa presidencial, e a mídia índia fez todo esse trabalho de comunicação, de assessoria de comunicação para ela, né? Então, a gente aprimorou muito essas ferramentas, a gente conseguiu trabalhar e produzir muito mais, a gente teve muito contato com a galera da mídia ninja, e a gente tem feito muito isso em parceria, a gente troca muito, assim, de levar os nossos lá para a mídia ninja, para ter aulas e oficinas com eles, de levar eles para a aldeia, para a gente estar ali trabalhando na coletividade, aprendendo sempre mais. Então, a gente tem feito muito essa parceria junto com ele, tem ajudado muito, né, para poder dar essa visibilidade para a mídia índia, né, contar um pouco dessas lutas territoriais para que o povo conheça, conheça. Então, essas estratégias, a gente tem usado muitas essas estratégias, né, de comunicação, de falar de uma certa comunidade, de falar de uma cultura, de falar de uma festa tradicional e também de denúncias, né, de entrada de madeireiros, de entrada de garimpeiros. A gente tem pegado muitos depoimentos mesmo de anciões, de lideranças que já lutaram, que já sofreram ataques. Então, a gente tem usado muitas estratégias para mostrar ao mundo o que está acontecendo, que as pessoas conseguem ver e entender esse trabalho de luta que é feito nas bases. Né? E aí a gente tem, dentro da nossa equipe, a gente tem, né, coordenadores de design, coordenadores de redes, coordenadores de produção de texto, de foto, de vídeo. Então, a gente sempre está em reunião. A gente tem o nosso design que produz os cards, né? A gente pega uma matéria ali
para divulgar, a gente produz um card, pega uma foto de algum colaborador nosso que tem, ou usamos nossas mesmo, porque a gente tem muitas fotos devido às nossas andanças, então a gente pede autorização antes de divulgar para a liderança, né, da qual a gente tem a foto nessa produção, então a gente tem muito esse diálogo, né, de pautas, né, semanalmente, como a gente fala, e aí a gente tem esse diálogo de produção, de design, né, e a gente pega as notícias que saem, sempre produz um card, dando os créditos também para as pessoas que estão, que tiraram a foto ou que estão fazendo aquela matéria, né, a gente faz o card, divulga com o link da reportagem, para dar visibilidade também para essas pessoas, que a gente sempre fala, embora tem muitos não indígenas que não gostam da gente, que discriminam a gente, mas tem muitos não indígenas também que somam com a gente, que lutam com a gente e que nos fortalece cada dia mais para que a gente possa continuar firme. Então, a gente tem buscado muitas outras estratégias, né, dentro da mídia índia. A gente vai começar agora, como eu falei, essas oficinas online para a gente vai ser um pontapé inicial, né? A gente dá essa visibilidade para as pessoas que fazem história, né? Como falamos da Sônia Guajajara, como falamos da Joênia Wapichana, que é a nossa primeira deputada federal indígena, né? A estar ali ocupando o cargo dentro do Congresso. Nós temos a Shirley Pancará, que também é uma mulher que foi eleita pelo mandato coletivo lá em São Paulo. A gente está falando da Nara Baré, que é a primeira mulher a estar ocupando o cargo da coordenação da COIAB. Então, são esses espaços de trazer esse protagonismo, né, da mulher indígena também, esse protagonismo da força feminina indígena na luta para dar também essa visibilidade e mostrar esse potencial da força feminina dentro dos territórios indígenas. Então, a mulher hoje indígena ela tem ocupado muito esses espaços, tem fortalecido muito, e a gente tem usado muito essa visibilidade, e a gente recebe um retorno muito bom. Quando a gente fala da pauta mulheres, né, a gente tem recebido um retorno bem legal nas nossas redes. E a gente vai continuar nessa produção. A gente vai lançar também um chamado agora, semana que vem, eu creio, que é um chamado para as pessoas cadastrar na nossa plataforma os indígenas que vão se candidatar, né, a vereadores nessa eleição. A gente está aí incentivando muito as pessoas, aos indígenas, a fazer parte desse processo, né, fazer parte dessa política, para a gente possa ter vários políticos, vários indígenas políticos, para a gente possa também se fortalecer e que futuramente nós possamos ter uma bancada indígena, né, para a gente poder lutar mais ainda, se fortalecer mais ainda. Então, são várias estratégias que a gente vem usando para poder dar essa visibilidade hoje que os povos indígenas enfrentam. Massa. Não vi se teve mais alguém que se inscreveu no chat, eu acho que eu não vi. Mas se tiver mais alguém que queira falar, eu acho que a gente ainda tem um tempinho. A Vicente está dizendo aqui que acha que não. Tem as meninas para apresentar o grupo, Luan, Marrom. Oi? Como é? Não entendi. Tem o grupo que quer apresentar. Ah, pronto. A Carol está aqui. Pode ser agora então, Carol. Pergunta se Erisvan pode ficar, se ele está com algum compromisso. Você ouviu, Elisandro? Posso sim. Ah, pronto. Então pode ir o pessoal do grupo, viu? Já tá. Oi, gente, boa noite. Sou a Carol, do Grupo Marrom. E eu vou ler hoje para vocês o poema que a gente fez, né, da atividade que foi passada. E a gente compôs um poema, basicamente juntando 3 símbolos da opressão que a gente tem aqui em Teresina e no Piauí, né? Então, eu vou ler para vocês aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá. Carol, então, o nome é... Só para lembrar os valores do Grupo Marrom, acho que é organização e disciplina, né? Sim. É outro valor também que é importante aí na organização do poder popular, só para lembrar esses valores aí, toda vez que a gente lembrar dos grupos. Certo. Então, eu vou ler aqui para vocês. História para quem? A cabeça do indígena na ponta da lança foi eternizada em metal. Domingos Jorge Velho massacra os povos indígenas piauienses em vias públicas da capital. História para quem?
O colonizador branco, que já foi nome de escola, representador de povos invisibilizados na história. Quantos foram educados sem saber do seu legado de destruição? Aqui o opressor ganha ares de herói e o oprimido status de vilão. A Cidade Verde, que se expandiu, junto com grandes catedrais, ali sacralizou seu marco zero, enquanto noutro canto desrespeita seus orixás, remove, troca de lugar. Uma é atração turística, alta movimentação, tamanha adoração. A outra, pela população vista com pudor. Religião só serve se for a do colonizador. Ao norte do estado, o monumento erguido em cima do sangue do trabalhador do campo hoje é celebrado. A batalha mais violenta dos tempos da independência grita hoje heróis do Genipapo. Corpo a corpo, as tropas de Fidié fizeram um extermínio, atacando um povo em prol de um domínio. A resistência foi vista como afronta e a independência sinal claro de desonra. Mas que honra teríamos sendo um povo doutrinado, seguindo os passos de um colonizador que desmerece e apaga nosso verdadeiro passado. É isso. E essa foi a nossa atividade, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Carol, vocês fizeram coletivamente? Sim, a gente fez, compôs, né? A maior parte das pessoas são aqui de Teresina, então a gente tentou juntar as nossas vivências e buscar essas marcas de opressão. Olha aí, o Grupo Marrom, Babado, eu amei, Carol. disciplina, dando aí para a gente, né, esse valor de ser organizado coletivamente, ser disciplinado, ficou muito lindo. Se o grupo da Cor Preta, Potência Revolucionária, quiser falar como foi o processo de auto-organização para inspirar os outros grupos. O Grupo Preto quer falar? Que apresentou a Alana. Oi, se o Leonardo quiser falar, ou aonde, ou o Johnny. Eu acho que o Leonardo foi uma das pessoas que mais pensou isso no nosso grupo, mas que as coisas tinham que ser feitas coletivamente, de que se não fosse, assim, sugestão de cada um, se todos nós não ficássemos assim, pensando juntos, aquilo não ia sair. Até como a Sara falou, né, a Comissão Popular ela é feita com base nisso, com base no afeto, com base nas experiências de todos nós. Então, a princípio, eu tinha sugerido a Grecia Benedito, aí boa parte do grupo concordou. A Naná, que é do nosso grupo, ela até falou de opressão que ela tem lá no Amapá, mas como ela não teve tempo, né, de apresentar para a gente essa história, a gente só colocou a história de Teresina, que a gente não conhecia, né? Aí Leonardo também trouxe muitas contribuições, muitas fotos, ele ajudou bastante a gente a criar um briefing, como ele chamou. Ele também trouxe contribuições em relação ao Dirceu. O Johnny também conhece bastante aí a igreja. Raimundo também trouxe muita contribuição. A Alana, com certeza. Então foi isso, junto a gente foi pensando e formou o nosso poeminha. Tinha outra produção, mas a gente não conseguiu apresentar, né? Massa. Sara, mas eu acho que ele já saiu, porque ele tinha que sair 8 horas. Então, acho que não vai dar certo. Então, gente, agradecer, então, o pessoal dos grupos, né, que está produzindo. Quem mais que conseguiu fazer aí as produções, né, e quiser compartilhar lá no nosso grupo do WhatsApp também, para a gente... a Sarinha perguntou aí se a gente pode fazer essas publicações, né, a ideia é que a gente compartilhe essas produções de vocês também no perfil do Ocorre Diário, para a gente conseguir dar aí uma certa visibilidade também. E aí, para a gente já caminhando para o encerramento, eu queria voltar a palavra para o Elisvan. A Sara está dizendo que outros grupos podem apresentar nas outras aulas, né? A ideia é essa, que quem for produzindo também pode apresentar nos próximos módulos, né?
E aí eu queria voltar a palavra para o Elisvan para a gente... a Bel se inscreveu. Pronto. Eu vou passar a palavra então para a Bel antes do Elisvan. Aí depois a gente finaliza com o Elisvan. Pode ir, Bel. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria falar do encantamento com essa fala do Erisvan. Quanta força, quanta potência, quanta sabedoria e quanta organização. Assim, eu acho que inspira o movimento de vocês e, assim, quando a gente vê mais de longe, como é massa a organização indígena, dos povos originários. Vocês têm muito a ensinar a gente tem muito a aprender com vocês. E tudo isso que você falou hoje é incrível, porque a gente se pergunta tantas vezes nas nossas organizações como fazer, e você falando dos encontros semanais, né? Das coordenações, e aí os colaboradores é tudo muito organizado, assim, você tem que ensinar para a gente. Tem que ensinar mesmo, a gente está... Porque é muito importante essa união e essa organização, né? Essa confiança, essa questão de confiança mesmo, de se colocar de tal forma que os colaboradores possam confiar até seus segredos, como você falou, né? Porque sabem que vocês vão saber como colocar, porque vocês vão perguntar. Então, isso é uma construção de confiança muito massa, que eu acredito que é muito importante também nas militâncias, né? E como a comunicação e a formação de base estão sendo feitas todas junto, né? Como o Vicente falou, em interseção, todas as lutas de todos os povos ao mesmo tempo agora. É muito bonito. E aí a gente vê também os grupos se organizando, e a gente vê que eu acho que a gente pode fazer tudo junto, né? Muito massa, assim, muita gratidão gigantesca. Gostaria de ter mais momentos com eles, Van. Obrigado, Bel. O Vicente está perguntando, Elisvan, só o nome do aplicativo que você falou que vocês vão lançar, porque ele acabou não pegando. Então, a gente vai lançar ele, provavelmente, semana que vem, Alerta Amazônia. Daí, quando a gente lançar, eu vou te mandar também, Luan, aí tu passa pro pessoal. E qualquer pessoa pode usar para fazer denúncias, entendeu? Vai ser aberto para pessoas usar. A gente só está finalizando ele, e aí eu te passo também. Pronto. Elisvan, eu vou te passar a palavra para tu já ir caminhando, fazendo as tuas considerações finais aí, só para, não sei se tu tá por dentro e tá sabendo, né, no poema que a Carol leu, ela inicia falando sobre uma escultura, né, de Domingos Jorge Velho, que comemora aí o massacre dos povos indígenas no Piauí, né, a gente até acompanhou um pouco dessa discussão, é a figura do colonizador vencendo os colonizados, né, e aí a gente fez até uma discussão com um companheiro daqui também, né, que bateu muito sobre essa questão, né, falando que não é à toa que no Piauí a gente tem 0 mortes por Covid entre os povos indígenas, né, mas talvez não por não haver, mas porque os povos indígenas daqui sofreram um forte processo de invisibilização, né, e os territórios aqui são, enfim, ainda permanecem invisibilizados, né. É isso, só para te situar também um pouco do que ela falou lá na poesia. Mas é isso, fica à vontade para fazer as suas considerações finais e mais uma vez te agradecer aí pelo... Então, Luan, eu quero agradecer mais uma vez, né, pelo espaço, agradecer a todo mundo que estava aqui, a Isabel, obrigado pelas palavras também. A gente vai aprendendo todo dia um pouco, né? Quero dizer que é muito bom
né, estar aqui participando junto com vocês, porque quando a gente consegue encontrar pessoas que somam com a gente, que também acreditam na luta, né, que apostam em esperança de dias melhores, a gente consegue também se fortalecer mais ainda, né, e a gente vai continuar aí nessa luta, nessa resistência, né, porque a gente sempre continuou aí e vamos continuar nessa luta porque a gente acredita que ela é necessária. É necessária porque não está fácil, né? Não está sendo fácil do que nós estamos enfrentando, né? E, tipo, há mais de 520 anos, nós, povos indígenas, a gente tem lutado bravamente pela nossa sobrevivência. Eu estou falando dessa preservação de um bem, né? De um bem fundamental, de um direito fundamental, o direito à vida, que nos é negado desde o processo de colonização da América Latina. Tipo, muitos de nós foram exterminados nessa luta injusta, desigual e sangrenta, né? Nós somos sobreviventes desse processo, representantes dos milhares de indígenas assassinados, de povos inteiros massacrados, varridos da história em nome do que se chama hoje de desenvolvimento. E hoje nós estamos aqui consternados, quase sai, de luto, né? Por todas essas lideranças que a gente está perdendo, por todos esses anciões que estão indo-se embora, porque está indo parte, né, da nossa história, está indo parte viva, né, da cultura de um povo, porque eles são os nossos mestres, são os nossos professores. E essa luta, né, por dar essa visibilidade e por registrar todos esses ensinamentos que eles nos deixam, a gente vai continuar usando a comunicação como ferramenta de luta. Vamos continuar ocupando as redes, demarcando as telas, registrando tudo que a gente conseguir registrar para que a gente possa passar para as futuras gerações. E só assim a gente vai conseguir fortalecer mais ainda o movimento indígena. Agradeço por todos que ficaram aqui, agradeço ao Luan por esse espaço, né? E que a gente vai continuar nessa luta, nessa resistência de 520 anos, porque a gente acredita em um mundo melhor. A gente acredita que o amor vai vencer o ódio. Obrigado por tudo, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e nós continuamos nessa luta, que possamos estar sempre de mão dadas em esperança de dias melhores para todos nós. Obrigado, de verdade. Nossa, a gente é que agradece demais, Elisão. Acho que foi perfeito, assim, tuas colocações. Acho que é muito importante, muito enriquecedor para o nosso curso, né? Para tudo aquilo que a gente vem dizendo de fazer comunicação popular, né? Daquilo que nos afeta, que nos atravessa, daquilo que nos movimenta. Eu acho que a experiência que você trouxe hoje para a gente materializa tudo aquilo que a gente discutiu nos outros 2 módulos anteriores, né? A comunicação popular é isso mesmo, é a coletividade, né, juntar a ancestralidade com a tecnologia e fazer disso, né, um instrumento de luta, um instrumento de mobilização, né. Queria te agradecer a todo mundo que ficou aqui, né, até o final acompanhando, e a Sarinha queria encerrar esse nosso encontro de hoje com uma poesia, né, e aí vou passar a palavra para ela, para a gente fazer esse encerramento. Ai, gente, obrigada, gratidão por esse momento que está sendo tão rico, por essas conexões, por essa circularidade. E aí eu queria ler uma poesia do Daniel Munduruku, que é um indígena desse livro aqui, maravilhoso, muito, muito, muito próspero. Quando ele abre a boca, é uma abundância de sabedoria e serenidade. Então, eu vou trazer ele aqui para a nossa roda, um texto que eu gosto muito, que diz assim: tudo está sempre bem. O hoje começa enquanto dormimos. Os sonhos são a nossa porta de entrada para um mundo alheio, aquele que pensamos dominar. Dormir, sonhar, acordar, são movimentos únicos que nos integram com o universo ao nosso redor. Viver integrados na teia universal é a garantia da sanidade que une diferentes seres no nosso processo de conhecimento. Nosso mundo é repleto de mistérios que só podemos desvendar quando fechamos os olhos na direção do infinito que mora dentro de nós.
o caminho da partida e o da chegada são os mesmos. Eterno retorno, luta em glória para transformar o outro enquanto pensamos na que nos habita. Docezão, a nossa perfeição não cabe no outro. Ela é uma roupa feita sob medida, nós mesmos. O hoje começa e termina em mim. O hoje é minha eternidade frágil, lapso da luz de um raio que ilumina por um tempo infinitamente curto. Só hoje eu sou. Só hoje estará tudo bem. Só hoje serei mais risonho, risonha, alegre, forte. Só hoje trarei seus sonhos à baila e dançarei com eles a harmonia do universo. Só hoje murmurarei melodias inaudíveis para sintonizar a música da natureza. Que hoje o seu silêncio reverbere em partilha, que sua música expresse o seu corpo, que seus sentidos busquem a perfeição do outro, para que as perfeições se complementem e que tudo esteja sempre bem. Daniel Munduruku. Então, que só hoje sejamos juntos, hoje sejamos coletivo, hoje nos conectemos com o universo, a natureza, e honremos a nossa ancestralidade. Muito honrada, Erisvan e demais companheiros, por essa circularidade. É isso, gente. Obrigado, Sarinha. Obrigado, Erisvan, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que ficou. E na quarta-feira a gente se encontra de novo em mais um módulo do nosso curso. Tá? Obrigadão. Boa noite a todo mundo. Até mais.